Você quer de novo que eu julgue a Igreja Católica? Eu digo que ela está certa, se ela está errada, se ela está merecendo um freio. Eu confio na Igreja. A Igreja, em plano mundial, não se cansa de repetir que ela é santa e pecadora. É santa do seu fundador, é santa da mensagem que Cristo nos deixou. E ela é pecadora, porque ela é confiada à nossa fraqueza humana. Não só de leigos, de padres, de bispos, nós todos somos frágeis. Então a Igreja reconhece que ela é santa e pecadora. Sobre a questão ecológica que está então em moda, você teria alguma coisa a falar? Sim, eu acho muito oportuna, só que não vamos apenas salvar a vida dos vegetais, vamos também salvar a vida humana. E há muito de fazer, porque neste país recebeu tanto de Deus. Olha que nós temos riquezas minerais, vegetais, animais, humanas. Neste país com tantas possibilidades, é incrível o número de crianças que morrem cada dia. É incrível o número de miséria que há na nossa terra. De maneira que isso é um desafio a nós. Não temos que estar pensando num presidente que vai resolver. Não, nós, povo, é que temos que estar ali perto do governo, lembrando, insistindo, apoiando o que for possível de apoio e chamando a atenção para os grandes problemas. E entre os grandes problemas é este. Nós precisamos completar a ecologia, preocupação justíssima com a natureza, com o pulmão, aí para todos nós, pelo salvamento das crianças. Eu convido vocês todos aquele círculo entre os olhos, o número de crianças que no Brasil dormem cada dia. E o número de pessoas que nascem realmente numa situação de miséria. A miséria é tremenda. Pobreza é quando a pessoa tem apenas o necessário para si e para a sua família, mas tem. Miséria nem isto tem. A miséria reduz a criatura a uma condição que nem é um insulto. A miséria é um insulto ao Criador. Eu acho que nós precisamos levantar neste Brasil uma campanha que chega a ocupar o Brasil inteiro, os jovens procurando exigir de todos unidos, e o Brasil chegar ao ano 2000, bem, está certo, pobreza sempre haverá, mas miséria não. Um diálogo com essa figura tão estimada que é o Dom Helder. Isso para nós da UEM, isso para nós da reitoria, é muito significante e muito nos ajuda. E uma frase que Dom Helder tem insistido em pronunciar, o nosso reitor tem sobre a sua mesa. O Sr. Fernando está em viagem. Essa frase é o seguinte: é preciso resistir ao pessimismo. E isso tem nos ajudado muito em termos da conduta de uma universidade que tem propósitos de mudança e com as dificuldades que nós encontramos a toda hora. Então, isso tem nos ajudado muito. E hoje a sua presença aqui nos gratifica e nos entusiasma ainda mais a perseguir aqueles propósitos. O Senhor esteja em casa, esteja na nossa UEM. Penso que esse encontro deveríamos, no mínimo, Dom Helder, ter dois momentos. O primeiro momento, uma colocação do nosso querido Dom, e depois, palavra livre, alguma pergunta, algum questionamento, enfim, um diálogo mais de irmão para irmão. Eu passo a palavra ao Dom Helder para esta colocação. Para mim é uma alegria verdadeira visitar o Paraná e estar de modo particular aqui, nesta cidade. Porque eu sei que sou acusado de ser otimista demais, mas é porque eu não entendo como é que dentro deste Brasil
apesar dos seus problemas, como é que se pode alimentar pessimismo? Sobretudo jovem, quando chega um jovem, graças a Deus é cada vez mais raro, mas ainda acontece, às vezes 18 anos, tem mais não é, a gente faz com esse Brasil, mas não tem jeito não. E olha, eu vou comprar aqui uma brigalinha, que você está muito velho, você está muito velho. E no entanto eu já fiz em fevereiro 80 anos. Mas eu sei que vocês preferem o diálogo ao monólogo. De forma que com toda alegria procurarei responder as perguntas de vocês. É evidente que eu não sou tão idiota que pretenda ter resposta para toda e qualquer pergunta. Não, o que eu prometo é sinceridade no começo. A nível de igreja também, a nível, sei lá, de política, a gente percebe que o caminho está um pouco lento na questão da libertação. E às vezes vai contra a corrente, né? Agora, eu não sei, algumas pistas que o senhor pode dar para nós, de que jeito, por exemplo, tanto no campo político, como no campo da igreja, como no campo econômico, como podemos assim pensar em trabalhar, especialmente aqui, a nível também, quem sabe, da universidade, né? Essa é a minha colocação. Anos de hoje, se eu não me engano, 21 especialidades. Agora, isso é extraordinário. Contar com especialistas, pessoas que se debruçaram sobre aqueles problemas. De forma que, o que eu diria é isso. Problemas existem de toda parte. Não há país no mundo que não tenha problema. Agora, há países que não têm muita saída. Há países que não têm muitos recursos. Há países que não têm muita esperança. E o que eu acho que, de fato, caracteriza o Brasil é um país com problemas, graves problemas, mas maiores esperanças. Aí a proporção que o diálogo puder ser assim, perguntas mais concretas, talvez a gente vá já caminhando mais. O presidente deve ter bastante cuidado, o candidato, a estudar os nossos problemas. Ele não vai fazer sozinho. Eles têm os livros, ele tem os estudos, mas ele também tem que ouvir o povo. E então saber que não só ele terá que acertar muito na escolha, porque um presidente pode ser formidável, fenomenal, mas se ele não tiver o senso de escolha dos seus colaboradores, ele pode naufragar lindamente. Se houver um presidente com uma equipe válida, mas não houver bastante contato com o povo, se não houver paciência para ouvir o povo, fica fácil. Mas eu acho que tudo isto está aí ao alcance da mão. O povo está aí. Vocês jovens, sobretudo os que estão ligados aqui à universidade, cada qual na sua especialidade, né, pode obter dados preciosos. E depois saber isso. Quando a gente trabalha apenas para o povo, nós é que pensamos, nós é que decidimos o nome do povo. Quando a gente trabalha com o povo, a gente descobre que mesmo neste nosso país, mesmo neste nosso continente, onde o número de adultos analfabetos é tão grande, pessoas que não têm encontrado escola em tempo de criança, não sabem ler nem escrever, mas sabem pensar. Como sabem pensar. Eu tenho encontrado analfabetos, mas de verdade mesmo, adultos analfabetos, que sabem discutir até com técnicos em relação aos seus problemas, ao seu mundo, às suas necessidades. De forma que eu acho que aqui os jovens devem dar exemplo disso, né? Procurar ajudar todos os movimentos de boa vontade, não só candidatos. Hoje em dia há uma série de organizações que procuram trabalhar diretamente com o povo. Se a gente puder, de acordo com a confiança que mereceu o mundo, se engajar, acompanhar, colaborar, porque é muito fácil pelo fórum, né?
sou crítico geral, né? E fico só vendo as falhas. Não, vamos verificar de que modo cada um de nós tem o melhor para oferecer, o melhor para nós dar. E juntos poderemos construir um Brasil permanente. Eu acho que eu gosto muito dos desafios. Uma ocasião, jovens dos Estados Unidos me disseram: Helder, quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Eu acho uma beleza essa frase. Quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Eu gosto muito de desafios. E eu queria lembrar a vocês, mesmo a quem não seja assim religioso, que não seja católico, que não tenha assim muita religião, seja meio afastado, de qualquer maneira, nós sabemos que cada vez que chega um ano novo, a gente tem essa tendência, né? O ano novo é esse final de esperança, vai ser uma maravilha, a gente tem pedrada para o ano velho. Agora, daqui a 10 anos, não é só o ano novo que vai chegar, não. É um novo milênio. E para os cristãos, mesmo para quem é cristão só de nome, do batismo, é o segundo milênio do nascimento de Cristo. Que desafio maravilhoso! Não dá vontade da gente fazer força, arregaçar as mangas, unir-se, para ver se chegamos ao ano 2000 mais próximo dos ensinamentos de Cristo. Que conhecimento também está para todos nós. Mas é um desafio. 10, um novo milênio, e para nós cristãos, o segundo milênio do nascimento de Cristo. Quem não vai só trabalhar para o povo ou explorar o povo? Quem vai lá e entra mesmo no coração dos problemas, que escuta o povo. Ora, é o que a igreja vem procurando fazer. Ela não é a única, mas a igreja, particularmente na América Latina, e de certo modo, especialmente no Brasil, a igreja aprendeu a não trabalhar apenas para o povo, mas com o povo. Vocês reparam as comunidades de base. Olha, quando eu chego por aí afora, e hoje, quando eu fui aposentado da diocese, o Papa me disse: olha, a aposentadoria é para a diocese. Enquanto eu tiver vida e saúde, continue circulando dentro do Brasil e ao redor do mundo. Olha, eu viajo. E, graças a Deus, encontro em toda parte um desejo tão grande de diálogo. Encontro em toda parte um desejo tão grande de uma ajuda para que nos ajudemos mutuamente. De forma que eu acho que, se cada um de vocês, de acordo com a especialidade de cada um, eu vejo que aqui é natural, cada qual tem a sua preferência a determinado campo de estudo. Se vocês não ficarem isolados, se vocês ou se forem unindo em certos grupos de estudo que já existem, certos grupos de trabalho que já existem, e de qualquer maneira também não perdendo contato com o povo. O povo conhece os problemas, vive os problemas deles. Eu acho que teremos possibilidades magníficas para enfrentar este desafio, este grande desafio de o Brasil chegar ao milênio. Quer ver, por exemplo, uma coisa que já me daria muita alegria, e eu creio que vocês entenderão por quê? Seria: vamos aproveitar esses 10 anos para que não haja, no ano 2000, miséria no Brasil. Porque pobreza é uma coisa, miséria é outra. O pobre tem apenas como viver, como se manter, assim a sua família, mas tem. O miserável nem isso tem. Quer dizer que a miséria não pode continuar. Nós temos que, de fato, vencer a miséria. Se nós chegássemos já com o nosso país, no ano 2000, um país sem miséria, um país sem miséria, já seria um grande passo. Mas a gente sabe que não há nenhum homem que, sendo eleito, possa resolver todos os problemas. Não.
ele tem que já ir formando o seu grupo. Eu acho que qualquer candidato tem que ter o seu grupo e se aproximar do povo para ter conhecimento exato dos problemas, para saber que soluções, não só soluções de gabinete. A gente não pode abrir mão dos técnicos. Os técnicos têm o seu papel, mas não vamos pensar que eles possam resolver tudo. De maneira que eu acho isto, cada um de nós, aqui por exemplo, cada um de nós já está trabalhando, já está engajado, ou porque já está estudando, e está já chegando ao superior, está se aproximando da universidade, ou porque já está em pleno trabalho, procurando ajudar o povo, procurando estudar em grupos. Eu acho que cada vez mais a gente tem que levar em conta isso. O problema não é só o Brasil que Sul, mas convém que conheçamos os nossos problemas. Agora, não pensar que a solução do problema vai ser um homem. Não. Nós todos temos que verificar como enfrentar os nossos problemas, sem esquecer de ouvir o povo. Quem está lá com os problemas do povo é ele mesmo. Agora, é claro que haverá, não são só problemas locais, há problemas que são problemas regionais, nacionais, continentais, mundiais, mas há grandes ajudas por aí afora. Por exemplo, posso garantir a vocês que há um desejo muito sincero de uma articulação latino-americana, uma articulação de toda a América Latina. Há também muita compreensão hoje com certos países, sobretudo países da Europa, vários países, e mesmo os chamados impérios, porque é claro que há certos problemas, eu creio que não vou dizer nenhuma novidade, mas o mundo sempre teve impérios. Eu era menino ainda e havia o Império Romano. Depois, até Portugal foi império, Espanha foi império. Quando eu era jovem, era a Inglaterra, o império para o Brasil, o Império Britânico. Depois da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Hoje em dia, o verdadeiro império do mundo está para as grandes companhias multinacionais. Eu recomendava a vocês, quem não estiver bastante por dentro delas, procure estudar as grandes companhias multinacionais. Não se trata de pregar ódio, não se trata de pregar violência, não. Se trata de usar a cabeça para exigir que as grandes companhias não tenham uma atitude fraterna nos seus países de origem e aí cheguem para acabar de criar problemas que se tornam insuperáveis. Então, eu acho que problemas sempre tivemos, temos e teremos, mas não esqueçamos que temos grandes razões de esperança. A campanha da Fraternidade 91 vai retratar o direito do trabalhador, solidário à dignidade do trabalho. Isso vai ajudar com que nós, trabalhadores cristãos, passamos a acreditar mais no nosso trabalho? Depende de vocês. Não vai depender de mim, né? Você repara uma coisa, viu? Isto de desconfiança, infelizmente, é uma praga que existe em todas as classes, né? Em geral, a gente olha assim, estudantes, eles estão lá, confiem nos seus colegas, professores, né? Há sempre uma tendência de desconfiança, de ciumada. Então, quando alguém assume certos lugares, certos comandos, prepare-se para enfrentar essas dificuldades. Mas agora, se a pessoa não trabalha em causa própria, se a pessoa não é aí um absolutista, não admite nunca uma colaboração, quem sabe ouvir
mas ao mesmo tempo quem estuda e sobretudo quem acredita em equipe, quem trabalha em equipe. A equipe não é só ouvir o povo, não. É também ter um grupo que estude junto, que saiba escutar. Mas eu acho que quem vê uma universidade como esta aqui, com tantas especialidades, quem vê um povo jovem como vocês, eita que esta cidade não é só uma cidade jovem, é uma cidade jovem de gente jovem. Eu não sei se eu já encontrei um velho por aqui, a não ser no espelho. Eu tenho certeza não. Então, Paraná, prepare-se para ajudar cada vez mais ao Brasil. Primeiro varrendo o pessimismo, mas varrendo mesmo. Depois, não ficar esperando só, né, de entes provinciais, entes raros. É o Salvador que vem, é o presidente. Não. Eu acho que diante dos candidatos, o nosso povo está fazendo muito bem. Escuta o que eles dizem. E quem quiser que se engane, o povo é mais vivo do que a gente pensa. Quanto mais promessa, muitas vezes menos crença. Eles querem ver o conhecimento concreto dos problemas. Eles querem ouvir quais são as indicações de como é que pretendem enfrentar esses problemas. Isso não é só com o presidente, não. Isso é para qualquer cargo, em qualquer lugar. Meus amigos, eu vejo aqui o futuro. Eita, Brasil de amanhã. Brasil de amanhã está aqui. Agora, quanto aos meios de comunicação social, é claro que seria uma estupidez dizer assim, meio de comunicação social, não é isso não. Eles têm uma força e nem sempre, eu falo sobretudo dos pequenos, é claro que se chegar lá as multinacionais que muitas vezes controlam, aí é diferente. Mas posso garantir a vocês que não podemos prescindir dos meios de comunicação social. Temos que manter um bom relacionamento com a imprensa escrita e falada. Quer dizer, hoje o jovem tem que aprender a falar no microfone. Quem não sabe segurar um microfone, quem não sabe, quem se perde todo, quem se afoba, quem não se entende com o jornal, com o rádio, com a televisão, tem que ainda trabalhar para atualizar-se mais. O Brasil é um país de muitos jovens, não é verdade? Então, tem parte de conhecimento da história, como o senhor ajudou a Revolução de 64 naquele tempo, e como o senhor ajuda ao mesmo aveniamento hoje, com essa experiência que agora o senhor tem. E tivemos um período de ditadura. É verdade que foi ainda a nossa ditadura, nem se compara com outras grandes ditaduras que já houve pelo mundo afora. Mas, de qualquer maneira, quem fez aquela experiência, hoje aprecia muito mais a liberdade. Olhe que aquela história de você chegar e poder falar, fala no jornal, fala no rádio, fala na televisão, você se move. E quando a gente encontra hoje este Brasil, você repara que os candidatos aí, apareceram os candidatos que quiseram apresentar-se para a presidência da República. Apareceram. Tem liberdade de falar? Tem liberdade de falar. Eu, quando chego por aí afora, encontro países, estão sem liberdade de imprensa, estão sem liberdade de comício, estão sem liberdade. Aí é que a gente vê como ainda temos que aproveitar melhor a liberdade que temos na mão e fazer tudo para jamais perdê-la. Quando eu digo tudo, não é, quer dizer, não é qualquer concessão, mas velar, velar, porque o que podia haver aí, se houvesse assim uma confusão geral, entendeu?
e os militares se julgassem na obrigação de assumir o governo para restabelecer a ordem, etc. Graças a Deus, eu espero que tão cedo nenhum deles tenha essa tentação. Vamos resolver aqui mesmo, em casa e tal, e vamos nos entender, vamos ter parceiros uns com os outros, né? E, sobretudo, jovens, estudem os nossos problemas, escutem o povo, também estudem. Existe a universidade aqui, né? Dos conhecimentos, de todas as... hoje em dia, a responsabilidade que nós temos no progresso da ciência e da técnica é uma coisa espantosa. Mas não se pode deixar esquecer a outra universidade, a Universidade do Povo, que tem muito que ensinar a gente. No Brasil, nós temos uma terra tão ampla que dentro da nossa terra, da terra que nós recebemos, podemos receber 32 vezes a Alemanha. 32 vezes a Alemanha. E esta terra toda, segundo a estatística do governo, continua nas mãos de 10% dos habitantes. Ora, nós podemos fazer uma campanha, como já está sendo feito. Podemos ajudá-la, incrementá-la, aumentá-la, nesse sentido. Sem ódio e sem violência, vamos partir para uma reforma da terra. Então, e provar que é absurdo, é indispensável. E eu tenho conversado, inclusive, com grandes latifundiários, grandes donos de terras. Eu digo, o que você prefere? É enfrentar uma reforma agrária agora, que faz questão de proclamar que é sem ódio e sem violência, ou você deixar que isso continue se agravando até que venha uma explosão? É claro que se houvesse um pouco mais, se a inteligência levasse a superar o egoísmo, a ganância, é uma coisa humana, ninguém pode... qualquer um de nós que tivesse muita terra, já raciocinava de modo diferente. Não é tão fácil. Bem, agora, a radicalizações. Eu já fui 2 vezes de Manaus a Porto Alegre, foi chamando a atenção para a importância da eleição, e daquela eleição que era para uma constituinte. Ia poder renovar a nossa Constituição. Então eu encontrava 2 tipos de radicalização principais, sobretudo em relação à terra. Havia donas de senhoras, de empresários, que rezavam assim: Senhor Deus, eu ficarei aqui rezando, porque a igreja de teu filho não ensina mais o povo a rezar. Minha senhora, não é verdade. Não é? Não diga isso que não é verdade. Se a senhora assistir a uma reza, particularmente uma missa, numa comunidade de base, é inesquecível. Então não diga isso. Agora, ela diz também: senhor, digo, olha, não pense, eu ficarei aqui, o povo não reza mais. Não pense, minha senhora, que um verdadeiro pai de família fica recebendo honras, favores, até presentes, de quem não tem olhos e coração para os filhos. Desgraçado chega batendo nos filhos e maltratando a meninada toda e pensa que é só... Não. Quando perguntaram a Cristo qual era o maior dos mandamentos, ele nem vacilou. Amar a Deus, amar ao Pai. Mas ele disse imediatamente: mas há outro mandamento igual ao primeiro: amar o próximo. Ora, a radicalização de um lado e a radicalização do outro. A senhora, um grande empresário, me perdoe, ela representa um pouco nesse instante a radicalização de quem quer ficar só com o primeiro mandamento. Não pense, minha senhora, se a senhora não abrir os olhos para os filhos deste pai que a senhora quer respeitar, que estão numa miséria, que estão de fato numa situação de miséria e de fome, não pense que o pai vai escutar. Agora também a radicalização do outro lado. Há quem diga: eu já rezei pro resto da vida. Agora a minha reza, sabe qual é? É ajudar a promoção humana dos filhos de Deus que estão em uma situação de miséria e de fome.
Ah, meus amigos, se nós abraçarmos as duas, não vamos esquecer, né? Mesmo em plena teologia da libertação, o grande libertador foi Jesus Cristo. Foi ele, é o Filho de Deus, porque quando o homem recebeu tanto de Deus, o homem recebeu uma inteligência que é participação da inteligência divina. O homem recebeu uma vontade que é participação da liberdade divina. Ora, Deus podia ter criado os mundos de mundos, porque isso aqui é uma poeirinha de nada. Há mundos de mundos, bilhões, bilhões, trilhões de mundos, milhões de vezes maior do que a Terra. Ele podia ter criado tudo isso com um pensamento, mas ele quis apenas começar a criação, e ele que transmitiu ao homem a inteligência, a liberdade, dons divinos, quis o homem como um co-criador. Nós somos convidados a completar a natureza, a completar a criação. Reparem, portanto, a nossa responsabilidade, sobretudo de cristãos, porque para quem espera o ano 2000, quando é cristão, não são apenas 2 milênios, são 2 milênios do nascimento de Cristo. Isto é muito sério. E, no entanto, as Nações Unidas dizem que o balanço do ano 2000, por enquanto, é triste. O balanço do ano 2000 é este: mais de 2/3 da humanidade, mais de 2/3 em uma situação de miséria e fome. Ora, 2/3 não é nem aqui é metade. 2/3 é uma coisa tremenda. Então, se você pudesse, e há condições um pouco por toda parte, mas se nós pudéssemos dentro do Brasil e ainda acortar esta América Latina para chegarmos ao ano 2000, ao menos sem miséria, porque a miséria, a criatura fica numa condição, né? Quando as Nações Unidas dizem mais de 2/3 numa condição de miséria e de fome, é uma condição que nem é humana, porque de fato miséria é a ausência não só daquilo que é, mas é a falta de tudo. Não tem nem para mim, nem para os meus, nem o necessário. Então, se o desafio fraterno eu pudesse deixar aqui, que eu sei que coincide já com o desafio que nos diferentes níveis, na paróquia, na diocese, em âmbito nacional, a Conferência dos Bispos, seria este: vamos fazer força para que o Brasil chegue ao ano 2000, ao menos sem miséria. Pobreza ainda, quando eu me lembro que Cristo colocou a pobreza entre as bem-aventuranças. São Francisco de Assis, essa figura extraordinária, chamava a pobreza dama pobreza. Duvido que ele chamasse dama miséria. Porca miséria. Nada disso. Mas vamos então, se nós pudéssemos, olha, há certas unidades federais que têm mais responsabilidade. Eu sou do Nordeste, acredito no Nordeste, acredito nos cearenses, né? Esse é meu filhinho, vai para São Paulo. Tudo isso eu sei, né? Mas é claro que uma unidade federada como o Paraná tem uma responsabilidade maior do que um país do Norte, que um estado do Nordeste, uma província do Nordeste. De forma que vamos trabalhar juntos, ver se chegamos ao ano 2000, 2000 anos do nascimento de Cristo, sem criatura humana ficar degradada. Não sei se vocês repararam nisso. Se de fato a miséria deixa a criatura, né, em condição de animal, quer dizer que ela, de certo modo, se desumaniza. Olha, isso é tremendo. Então, no meio das criaturas, o Criador cria criaturas humanas, e pelo nosso serviço, a situação para mais de 2/3 da humanidade vai ficando tão precária, que acabam ficando numa situação que nem é de criatura humana, né? Então, a gente pode ter certeza disso. Se nós ajudarmos a vencer a miséria, se nós ajudarmos
aquelas criaturas que desceram do nível humano a voltarem ao nível humano, estamos honrando o Criador e Pai. Eduardo, nós sabemos que em várias regiões do mundo existem várias formas de organização da sociedade. Mesmo em países desenvolvidos, há alguns países que conseguem dar uma boa condição de vida para o seu povo. O Evangelho dá algumas pistas de como deve ser organizada a sociedade. Na concepção dos senhores, qual seria, de certa forma, a melhor maneira hoje nós procurarmos fazer com essa sociedade? Estudo sério, não só das teorias, mas da nossa realidade. Que a gente pensa às vezes que conhece muito o Brasil e nem sempre conhece. Às vezes a gente pensa que conhece o Sul, conhece São Paulo, conhece o Paraná e talvez ainda seja necessário aprofundar mais. Agora, estudo sério, estudo das várias experiências, porque o que está acontecendo hoje em relação ao mundo merece uma vista nova. A quantas anda hoje o comunismo no mundo? Ainda há esperança em fórmulas comunistas, de esperanças comunistas? Era interessante a gente ver de perto. Agora, ele não sendo comunista, que esperança a gente pode ter em que regime? Né? Bem, eu estou dizendo que nós precisamos estudar, não acreditar só no que foi ensinado, não, porque o mundo está caminhando. O mundo está caminhando. Então a gente tem que ver a realidade e tem que confiar também no povo. Tem que confiar, tem que ouvir o povo. Eu acho que se nós varremos o pessimismo, se nós varremos a desunião, se nós nos unirmos, se trabalharmos em equipe, se trabalharmos com o nosso povo, 10 anos ainda dá. Na minha cabeça a gente podia fazer assim. 5 anos, especialmente aqui dentro do Brasil. Depois de 5 anos, a gente se larga aqui na América Latina, que está esperando pela gente. Como a América Latina confia no Brasil. E eu digo sempre, Brasil, cuidado, você tem uma experiência imperialista dentro do Brasil. Não vá pensar que é só... né? Eu hoje, quando chego em certos países, por exemplo, quando eu chego no Paraguai, quando eu chego, né? Já encontrei quem me dissesse, você pode vir quantas vezes que quiser. Agora quando for ao Brasil, venha mais devagarinho. mas é tempo ali, é tempo de provar que não queremos apenas exercer uma liderança, liderança econômica, liderança intelectual, não se trata de liderança. Mas como hoje há grandes concentrações, você veja a Europa, depois da experiência de mercado comum europeu, já está tentando uma comunidade europeia. Né? E hoje, se nós pudermos, dentro do Brasil, dar um exemplo de unidade, né? Superar nossas... ver se chegamos ao ano 2000 sem miséria. Desculpem, eu não tenho direito de estar tomando o tempo todo de vocês, mas se tiver ainda assim umas 3 perguntas, talvez ainda desse tempo de responder rapidamente. Diga. Agora acho que vou falar como crítico geral, né? Sim. A gente tem notado, assim, como católico, que a igreja, ela escuta bastante o povo, mas muito mais a nível de paróquia do que a nível de diocese. Eu não sei como é, se eu estou enganado nesse pensamento, ou se há alguma coisa mesmo de verdade nisso. É um modo, assim, como crítico geral veja, né? Eu lembro a você o seguinte, este fenômeno já mereceu atenção há vários anos. E foi por isso que surgiu em cada país da América Latina e hoje no mundo a chamada Conferência dos Bispos do Brasil. O que é a Conferência dos Bispos do Brasil? É o seguinte, cada ano todos os bispos do Brasil se reúnem, fazem um retiro, vai lá um pregador, né, que lembra
que nós também somos criaturas do mundo e temos nossos pecados. E depois a gente fica lá estudando os problemas em nível nacional. Depois este Brasil está dividido em 15 regionais. Quer dizer, é claro que uma coisa é a Amazônia, então as dioceses da Amazônia se reúnem no regional da Amazônia. Depois o Nordeste tem 4 regionais, e vai por aí afora, até o Rio Grande do Sul. Então os bispos se encontram, mas não se encontram sozinhos, porque bispo sem padre, sem leigo, o que ele pode fazer? Ele pode ter um máximo de boa vontade, ele pode pedir a Deus, mas então hoje, graças a Deus eu posso dizer a você, hoje a igreja está muito mais unida em nível diocesano, em nível não só regional, nacional, entendeu? Do que você pensa, graças a Deus. E a Conferência dos Bispos está aí para encorajar, né? Cada ano a gente volta mais cheio de esperança da reunião da Conferência dos Bispos do Brasil. Todos os documentos da CNBB, a gente nota uma disparidade entre a teoria que está dentro desses documentos e a prática exercida pelo povo e pelos sacerdotes e bispos. A gente nota que, por exemplo, esses documentos são muito avançados, realmente, muito mais talvez que qualquer teoria marxista. Mas, por outro lado, a prática desses documentos, a divulgação até desses documentos, está sendo mínima. Qual é a sua explicação? Depende de vocês. Depende de vocês. São os leigos, e é o clero diocesano, que deve chegar e fazer uma pressão fraterna, porque pode haver, né, a remedida, e pode haver a presença, a insistência, entendeu? Não, eu digo isso de coração aberto. Eu acho que até que o perigo de teoria não ter a correspondente aplicação, isto existiu, existe e existirá. Que a igreja é santa e pecadora, ela sempre reconheceu e sempre reconhecerá. Sendo que em certos níveis, a gente nem pode comparar, por exemplo, o que já houve de escândalo na linha, por exemplo, Pontífice Supremo, meu Deus do céu, né? Eu me lembro de um historiador que tomou uma figura de Papa naquelas épocas e procurou limpar o mais possível, e quando não conseguiu, eu vou tratar em francês porque me aprende até de traduzir. Ele disse: a blanchir a nègre, on perd son savon. Quer dizer, ele viu que não adiantava querer limpar. Limpou como pôde, limpou. Graças a Deus, este tipo de escândalo passou. Hoje em dia existe, sobretudo, o problema econômico, que é do mundo inteiro. Então nós temos que contar, nós temos que contar com o nosso clero, com os nossos leigos, que venham, de um lado, sem timidez, de outro lado também sem arrogância, sem prepotência. Aí é que está a história da radicalização. É claro que se a gente chega para conversar, é muito mais fácil. Então aproximem-se, conversem, discutam, procurem mostrar o que há de decalagem entre a teoria e a prática. Ajudem a transformar aquilo em vida. Eu acho que quando a gente tem documentos sérios, aprovados, a gente tem uma arma poderosa na mão. Se não chega lá querendo, o senhor não está cumprindo, o que o senhor faz na sua paróquia? Claro, ninguém gosta. Agora eu chego e falo: Antônio, eu não sei se eu entendi bem isso aqui. Está entendendo? Em nível mundial, é impressionante a força dos jovens dentro da igreja. Eu estou voltando de Seul, na Coreia do Norte, onde houve um congresso internacional da juventude. Eu queria que você visse, havia a presença de 202 países, havia a presença de milhões de
de habitantes, que é de presentes. E o número de jovens era muito sério. Mas não é necessário um congresso eucarístico internacional. Eu, por exemplo, estive este ano em 2 encontros com 10 mil jovens em Paris e mais de 10 mil jovens na Espanha. Eu fui até antes do encontro para ajudar a preparar o encontro com os jovens. E participei em Paris de um encontro rasgado, aberto, com 10 mil jovens do mundo inteiro. De maneira que esta descrença do jovem em relação à igreja, claro, o jovem fica escutando, fica olhando, né? Depende muito da atitude do padre, da atitude do bispo. Onde o padre é legal, onde o bispo funciona, entendeu? Aí a juventude continua muito receptiva. Agora depende de nós, né? Se a gente faz um papelão aí, etc., não conte muito com a colaboração dos jovens. Eu acho que para conquistar os jovens é necessário, primeiro, sinceridade. Ninguém vai querer jogar poeira nos olhos, não. Ou você vive a religião, ou você vive mesmo, você procura, faz o muito possível para vivê-la, ou não se meca. Agora depois, se você confia no jovem, não seja só da boca para fora, confie mesmo. Quais são os trabalhos? Eu, por exemplo, eu vim pregar. Isso aqui até, eu não sei, posso dizer, porque é segredo. Eu vim a uma diocese de São Paulo, entendeu? Diocese tinha 64 padres dentro da sala, fazendo retiro. Eu gosto muito de pregar retiro a padre, porque eu faço retiro também, né? Pois bem, então um dia de verdadeiro, o pessoal fazendo com vontade de fazer. Quando foi na véspera, eles disseram: escuta, o senhor não podia traduzir isso de maneira bem concreta? O que o senhor gostaria que a gente fizesse parte disso daqui? Digo, ótimo. Olha, eu queria que vocês fizessem assim, cada um chegando à sua paróquia, cada um de vocês tem uma paróquia, vocês convidem uns 20 a 25 jovens. É difícil encontrar 20, 25? Não. Convide para o encontro, né? Neste encontro, vocês mostrem a diferença entre pobreza e miséria. A miséria sendo um insulto ao Criador, a miséria sendo um insulto à sociedade, criaturas humanas que ficam numa situação de animais. Então você diz, cada um na sua paróquia, com aqueles 15, 20 jovens, desafia os jovens a que eles se espalhem dentro da paróquia. E até o padre podia ajudar, dando um croquezinho. Então vocês se distribuam, vocês têm um mês para voltar aqui, dentro da divisão que vocês fizeram aí da área, sabendo onde estão os pontos de pobreza e se há pontos de miséria. Se vocês voltarem, de acordo com isso que nós combinamos aqui, o que é pobreza e o que é miséria. Se vocês voltarem dizendo que nesta paróquia há pobreza, mas não há miséria, a gente faz uma festa, né? Não é que a gente abandone a pobreza, depois a gente vai ver como é. Agora, se houver miséria, aí vocês me ajudam a ver como é que a gente vence a miséria. Como é que a gente chega daqui para o ano 2000 sem miséria. Eu sei que os padres pegaram a palavra e eu fiquei de voltar lá de vez em quando para ver como é que a coisa está caminhando. Sabe? É claro que eu não tenho direito de me meter na diocese, mas o bispo é como este daqui, é um irmão da gente, né? Me dou muito bem com ele. De forma que a história é esta, viu? Jovem gosta de coisas concretas. O que vai fazer? Não é que ele não saiba pensar, mas é bom que às vezes ele sinta assim alguma coisa a fazer. E depois, uma fase, segunda fase, né? Eu acho que vocês têm tudo, vocês jovens, para contactar outros jovens, chegarem a terminar com
algum padre jovem, não sabe, é capaz de haver algum padre jovem, né? Eu não sei não, mas eu acho que existe. E não há de ser um só não, né? Eu voltarei aqui se vocês tentarem alguma experiência concreta. Não precisa ser esta de vencer a miséria, pode haver outras, mas marque-se alguma coisa. O que vocês gostariam que esta cidade, que tem uma responsabilidade, esta cidade tem uma banda, que é uma coisa séria, né? Não é só a música não, Maricá, Maricá, né? Mas olha, se vocês segurarem com as duas mãos o propósito de fazer alguma coisa que permita Maricá, não é ser mudeiro, não, mas cumprir o seu dever de diocese cristã, diocese católica, daqui para o ano 2000. O que você podia fazer a mais? Porque talvez até você pudesse fazer assim. O que podia fazer em 5 anos e o que ele podia depois, unidas com outras dioceses, há muita coisa. Muita coisa se pode fazer. Mas se houver algum trabalho sério aqui, eu voltarei com a maior alegria para tomar parte assim num pequeno balanço. Olha aqui o futuro que nos desafia. Temos que preparar um mundo, né, mais alegre. Não é isso mesmo? Não é meio triste o mundo, não. É meio, um mundo mais alegre para vocês. Um mundo mais feliz para vocês. Viu? Olha, quando eu completei 80 anos, quando eu ia completar, estava perto de completar, João Paulo II, este Papa que está aí, me disse: a aposentadoria é para a diocese. Enquanto Deus lhe der vida e saúde, continue circulando dentro do Brasil e ao redor do mundo, tentando anunciar a mensagem de Cristo. Então, os convites chegam, eu já tenho um convite para o ano próximo, né? E vou, entendeu? E ele me disse: sempre que passar de Roma, me procure. E me deu um balanço com o que está acontecendo. Garanto a você que as pessoas de perto são muito diferentes do que muita onda apresenta. Por que é que João Paulo II vive também circulando? Ele, uma ocasião, me pediu que eu fosse a um país e ele indicava que iria a este país depois. E ele me indicava todo o itinerário, não é? E ele me pediu que antes da ida eu fosse a todos os pontos onde ele ia. E como eu tenho facilidade de misturar, estar com o povo mesmo, eu procurasse descobrir se mesmo ele sendo obrigado, como ele chefe de Estado, a viajar com um certo aparato, né, até militar, porque nenhum chefe de governo quer que o Papa morra na sua terra, né? Ele é chefe de Estado do Vaticano. Pois bem, ele sabe que eu viajo, graças a Deus, livre. E então ele me diz: você veja nesses lugares por onde eu vou passar, se mesmo eu sendo obrigado a viajar como chefe de Estado, se mesmo eu viajando e há despesas que os governos fazem, se vale a pena ainda hoje que eu viaje. Aí eu fui. Fiz todo o itinerário que ele ia fazer. Eu perguntava: escuta aqui uma coisa, ainda vale? O Papa não vem assim com muita gente, diz a gente que é chegar perto do Papa, tocar o Papa, falar na cabeça do Papa, dizer assim, você está entendendo? Empurrar o Papa, coisa deliciosa, empurrando o Papa. O povo é simples, né? Agora, não podemos ficar só nisso. Nós temos que ajudar a igreja. Igreja nem são só você e nem sou só eu. Igreja somos nós reunidos. Igreja é o leigo ajudando o padre, é o leigo ajudando o bispo, é o leigo ajudando, né? Nós nos ajudando mutuamente, sabendo que a igreja é santa e pecadora.
aproveitando esse desafio. Que beleza se a igreja pudesse chegar mais próximo do Evangelho no ano 2000. A grande reforma, nós mesmos nos reformamos. De forma que, para esse desafio interno, nós mesmos, porque, meus amigos, infelizmente, a certos lugares a gente recebe tanta elogio. Se vocês soubessem como há uma facilidade de santificar a gente. Mas a gente se conhece. Será possível que a gente não tenha um bom senso de saber as fraquezas que temos? Nós todos temos fraquezas. Nós todos temos fraquezas. Então ajudemos mutuamente. Tenhamos um pouco de paciência uns com os outros. Encorajemos mutuamente e, sobretudo, procuremos agir em comum, né? E com o nosso povo, o mais possível com o nosso povo. A Conferência dos Bispos do Brasil tem uma reunião cada ano. Quando ela se reúne, começa por um retiro. O pregador é escolhido com muito cuidado. Não é um que vai só fazer elogio, não. É um que vai dizer verdades. Quase sempre até dizer verdades de maneira bastante crua. Então a gente faz aquele retiro, a gente se confessa, a gente está juntos ali. E depois temos praticamente uma semana para estudar o programa, não o ano próximo, que já está marcado, já foi estudado, o ano ainda, entendeu? Agora, é claro, tudo isto é humano, tudo isto é falho. Eu não quero dizer a você que tudo é perfeito. Não. Se cada um de nós, na sua esfera, procurar cumprir o seu dever, é muito mais fácil, é muito menos difícil. Vocês aqui, em grande parte, são jovens leigos na igreja. Não sei se amanhã alguns seguirão essa carreira ou aquela carreira. Aqui haverá padres, aqui no meio haverá pessoas consagradas, religiosas, mas a maioria. Então eu digo a vocês, jovens, procurem ajudar para começar essa própria cidade. Depois vamos ver. E aproveitem os desafios. Quando os desafios se tornam maiores, aí, quando os problemas se tornam maiores, os desafios se tornam apaixonantes. Não esqueçam que estamos diante de um desafio apaixonante. Como ajudar a Igreja Católica no Brasil a chegar ao ano 2000 já mais, tendo mais glórias a dar a Deus pelo que tiver havido de bom, que ela não chegue assim tão esfarrapada. Eu não acho que ela esteja, mas de qualquer maneira ela pode melhorar, sempre pode melhorar. Muito obrigado a vocês pela paciência.